Droga, tô atrasado pra online. É. Bom dia, professor. Pronto, já marquei presença, agora eu vou tirar um óculos. Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Iane e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre cônicas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e nesta aula iremos falar sobre os eclipses. Para darmos início a essa aula, vamos dar uma revisada no que é uma cônica, não é mesmo, professor? E é isso mesmo, as cônicas são curvas obtidas pela intersecção de um plano com cone duplo. Bom, conforme a inclinação do plano, a curva poderá ser chamada de elipse, hipérbole ou parábola. E esse estudo teve início na Grécia Antiga, onde foram identificadas diversas das suas propriedades geométricas. Mas foram necessários muitos anos para identificar a utilidade prática dessas curvas. Sem mais enrolação, o que é uma elipse, professor Eduardo? Bom, é muito simples. A eclipse é a curva gerada quando um plano corta todas as geratrizes de um cone. Lembrando que neste caso o plano não é paralelo à geratriz. E dessa forma, a eclipse é um lugar geométrico dos pontos no plano cuja a soma das distâncias D1 mais D2 a dois pontos fixos no plano, chamados de foco, F1 e F2, é um valor constante. Bom, a soma de D1 e D2 é indicada por 2A. Então, a gente conclui que 2A é igual a D1 mais D2. E a distância entre F1 e o F2 é chamada de 2C, sendo que 2A é maior que 2C. A distância entre dois pontos permanecentes, a elipse, é chamada de eixo maior e o seu valor é igual a 2A. Já a menor distância é chamada de eixo menor e o seu valor é igual a 2B. O número E igual a C é chamado de excentricidade e indica o quanto a eclipse é achatada. Ainda temos a relação de A elevado ao 2, ou a gente pode falar elevado ao quadrado também, igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. A seria a medida do semi-eixo maior, B seria a medida do semi-eixo menor e C seria a medida da distância, a metade, me desculpem novamente, da distância focal. Além de todas essas coisinhas, ainda temos a equação reduzida. Podemos representar uma eclipse usando um plano cartesiano, como vemos na imagem a seguir. Neste caso, a elipse possui, na origem do plano, e focos no eixo OX. Tendo assim sua forma reduzida representada por x elevado ao quadrado dividido por a elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado dividido por b elevado ao quadrado igual a 1. Se os focos estiverem sobre o eixo y e o centro da origem, a equação reduzida será representada por x2, y2, d2 mais a2 igual a 1. Que tal irmos para um exercício? Bom, a questão diz o seguinte: considerando uma elipse com um centro na origem, focos nos eixos coordenados e passando pelos pontos 5,0 e 0,13, determine os focos da elipse. Aí nós temos 5 opções: A, 13,0 e menos 13,0, B, 0,13 e 0,-13, C, 12,0 e 0,12, ou D, me desculpem, 0,12 e 0,12, ou E, que é 5,0 e menos 5,0. E como já foi dito, em todo eclipse vale a relação A2 igual B2 mais C2, onde A2 é a distância do eixo maior, B2 é a distância do eixo menor e C2 é a distância entre os focos.
Bom, pelas informações fornecidas pelo enunciados, nós temos que A é igual a 13 e B é igual a 5, como a gente pode observar no desenho que vai aparecer na tela. Agora é só colocarmos as informações na forma A2 igual B2 mais C2. 132 igual 52 mais C2. 169 igual 25 mais C2. C2 igual 169 menos 25. C2 igual 144. C igual 12. Bom, como C é igual a 12, as elipses então estão 0,12 e 0,-12, deixando assim a resposta correta D. E para finalizar essa aula, demonstraremos uma aplicação da eclipse no seu dia a dia. Bom, suponhamos que temos uma lanterna direcionada para uma parede, então o feixe de luz emitido nesta parede é uma curva cônica. Bom, e esse fato acontece porque o feixe de luz emitido pela lanterna forma um cone. E também porque a parede funciona como um plano que corta o cone formado. Dependendo da inclinação da lanterna relativamente à parede, se obtém uma circunferência, uma eclipse, uma parábola ou uma hipérbole. Então, essa foi a nossa aula sobre elipse. Esperamos você na próxima aula. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Nossa, que som estranho. Isso aí que eu tava numa aula e as pessoas estavam falando sobre elipse e uma tal de feixe de luz da lanterna que fazia uma elipse na janela. Que loucura.